Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que Deus te abençoe, que o Senhor te ilumine nesta manhã, que o Senhor renove em nós esta unção poderosa e nos dê força em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Precisamos estar vigiando, meus irmãos, vigiando em todo o tempo. A palavra diz para nós vigiarmos, não ficarmos dormindo, porque aqueles que dormem, dormem de noite. Mas nós somos do dia. Podemos dormir não, meus irmãos. A Bíblia nos diz, para a gente estar vigiando, precisamos vigiar em todo o tempo. Vigiar, para que não entremos em tentação. Jesus diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Precisamos estar vigiando e orando em todo momento, meu irmão. Orando, vigiando os nossos caminhos, vigiando o nosso relacionamento, vigiando nas amizades, vigiando no nosso andar, vigiando no nosso falar. O problema é o evangelho que parece real, mas não é. O diabo, o crone, o pai da mentira, aquele que veio cronar todas as coisas de Deus. Aquele que quis ser igual a Deus, e o diabo tenta tomar a adoração de Deus em seu nome. Então nós precisamos vigiar, meus irmãos. Jesus diz que o diabo viria em seu nome, virão em meu nome, usarão o meu nome, farão muitos sinais e prodígio. Quer dizer, se eles vêm no nome de Jesus, com certeza vão usar a palavra para tentar enganar. Como Satanás usou a própria palavra para tentar enganar Jesus, o diabo está usando a palavra adulterada para enganar aqueles que são chamados. Mas os escolhidos, meus irmãos, são aqueles que estão vigiando. Os que são chamados estão todos distraídos no mundo. Todos estão distraídos. Estão vivendo totalmente no mundo. Seus corações estão no mundo, não estão vigiando. Mas os escolhidos não. Os escolhidos estão atentos na palavra, os escolhidos estão vigiando em todo o tempo, mas o Senhor ainda nos alerta. Mesmo nós sendo escolhidos, Ele diz que Satanás viria com sinais e prodígio, tentando enganar até os escolhidos. Para enganar um escolhido de Deus, meu irmão, vai ter que se passar exatamente que o diabo viria em seu nome, com sinais e prodígio. E nós vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado porque o adversário não para de trabalhar. E nós precisamos conhecer a palavra, examinar os espíritos para ver se são de Deus, meus irmãos. Precisamos tomar cuidado. Não é porque as pessoas estão falando no nome do Senhor, não é porque as pessoas estão pregando no nome do Senhor, mas nós temos que examinar as Escrituras, nós temos que verificar o que essas pessoas estão pregando, nós temos que ver os frutos da árvore dessas pessoas como estão. Meus irmãos, precisamos viver uma palavra séria, genuína de Deus, uma igreja no qual Jesus é o cabeça e o corpo está uniforme, ligado. É uma igreja que tem transformação. É uma igreja que tem mudança. É uma igreja que cresce espiritualmente. Não é a igreja que cresce no mundo financeiramente. É uma igreja que cresce espiritualmente. Mas Satanás vendeu uma ideia para os homens que eles têm que frequentar uma igreja que faz eles prosperarem financeiramente. Não é isso. O Senhor diz, cresce na estatura de homem perfeito para Deus. Nosso crescimento tem que ser espiritual. Nós temos que crescer nas coisas que são lá de cima, meus irmãos. Crescer na ciência, no conhecimento. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11, ele diz assim, quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Que se alguém for pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito que não recebeste,
um outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Porque penso em que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente a vós. E ele diz: pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que fosseis exaltado, porque da graça vos anunciei o evangelho. E ele diz, lá no 9, porque, irmãos, com verdade Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões de Acaia. Paulo estava nas regiões de Acaia levando o evangelho, e ele diz que ele não foi pesado para que os irmãos, para que essa glória do evangelho não lhe fosse tirada. Mas o que Paulo está tentando falar aqui para a igreja de Coríntios? Ele está dizendo para que a igreja suportasse ele ainda na sua loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Paulo tinha um zelo pelo rebanho do Senhor, pelas ovelhas do Senhor, o zelo, aquele zelo cuidadoso, o zelo para que ninguém se perdesse, um zelo pela igreja. É tremendo, ele tinha um zelo pela igreja. É tremendo quando nós temos um pastor que ele tem um zelo pelas ovelhas, amém? Pastor realmente que cuida das ovelhas, que se preocupa com as ovelhas, aleluia. E o zelo, Paulo estava zeloso, porque Deus colocou na mão de Paulo essa responsabilidade de ele edificar aquela igreja de Coríntios. E Paulo estava zeloso para apresentar aquela igreja como uma noiva para o noivo, a saber, Cristo Jesus. Mas ele tinha medo, ele tinha um medo ainda, mas eu temo, olha aí, diz assim, no 2 Coríntios 11:3 diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar um outro Jesus que nós não temos pregado, ou recebeis um espírito que não recebeis, um outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Quer dizer, Paulo está tentando dizer que como a serpente enganou a Eva, ele teme que a igreja fosse enganada também, porque Satanás ele está aí para enganar. Satanás ele veio para enganar, do mesmo jeito que Deus alertou a Eva para não comer do fruto que certamente eles morreriam, mas Satanás ele foi ali, enganou a Eva e fez a Eva comer daquele fruto, dizendo que se ela comesse do fruto, que ela não iria morrer, mas seria igual a Deus. É isso que Satanás está fazendo com os cristãos que nos estão vigiando, meus irmãos. Está corrompendo os seus sentidos, corrompendo a sua mente, fazendo eles viverem no pecado, que não vai ter problema. Uma vez salvo, você está salvo para sempre. Paulo está dizendo que ele temia. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos, se a parte da simplicidade que há em Cristo. Meus irmãos, não podemos nos apartar da simplicidade que há em Cristo. Não podemos abraçar outro evangelho que não seja o evangelho no qual o apóstolo Paulo estava apresentando à igreja. Não podemos sair, meus irmãos, do evangelho que é a base sólida e ficarmos na doutrina dos apóstolos, que são os ensinamentos de Jesus. E Paulo ainda diz, porque penso que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Sou rude na palavra, mas não sou, contudo, na ciência. Nós vemos que Paulo era rude. Paulo era rude. A palavra rude, muitas vezes, ela se comporta de uma maneira meio grosseira, meio indelicada. Paulo estava tentando dizer, eu não sou uma pessoa dócil, eu sou meio rude, eu sou meio grosseiro. Muitas vezes para falar com vocês, eu não tenho uma sensibilidade. Paulo está tentando dizer, eu sou meio rude, eu sou meio indelicado para falar com vocês, mas contudo não sou na ciência. Olha que tremendo. Muitas vezes
As pessoas, elas pegaram um padrão que elas acham que os homens de Deus têm que ser aquela pessoa tão carismática, que fala com tanta bondade. Ô irmãozinho, tudo bem? Ô irmãzinha, como vai? As pessoas estão esperando da parte, talvez, de Deus, aquela vozinha mansa. Tá certo que nós temos que ter o espírito de mansidão, mas falar contra o pecado, meu irmão, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, falar contra o pecado. Ah, meus irmãos, Jesus também no templo, quando ali os cambistas vendiam, quando ele disse, a casa do meu pai será chamada casa de oração, ele ficou meio rude também, Jesus. E eu digo, Deus contra o pecado, também ele é meio rude, meus irmãos. E as pessoas ficam esperando uma carisma, uma falsa carisma, meu irmão. Paulo está tentando dizer que ele era rude, ele era grosseiro, mas ele não era grosseiro na ciência, meu irmão, porque Paulo era escriba. Paulo tinha o conhecimento totalmente das escrituras sagradas. Paulo tinha um discernimento tanto na palavra quanto espiritual. E ele estava falando para a igreja naquele momento de Coríntios. Uma igreja realmente que estava sendo preparada como uma noiva para ser apresentado o noivo, sem mácula. Mas ele temia que Satanás, a serpente, como enganou a Eva, viesse enganar a igreja. E eu digo, o papel do diabo é enganar a igreja, é enganar aqueles que estão sendo chamados, enganar os escolhidos, porque Paulo tinha uma igreja ali de escolhidos, de chamados, escolhidos, para ser entregue a Jesus. Mas o diabo não para de trabalhar. O diabo veio para matar, roubar e veio trazer o engano. E nós precisamos tomar cuidado, meu irmão. O diabo entra por tantas portas. O diabo entra por tantas portas, meus irmãos. O diabo entra pela porta, como o apóstolo mais para frente aqui, em 2 Coríntios 11, ele vai falar. Ele diz, lá no 11, ele diz assim, mas, porque, 2 Coríntios 11, 12 diz assim, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. É maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato. Quer dizer, o apóstolo Paulo está tentando dizer que como que Satanás vai enganar a igreja? Ele diz, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. E não vos maravilheis, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos. O diabo, ele veio vender uma coisa para a igreja e nós precisamos tomar cuidado o que o diabo está vendendo para a igreja, a mentira. E nós temos que tomar cuidado com a mentira, porque o Senhor diz que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas ao final levarão à morte. Tem caminhos que parecem perfeitos, como diz lá no livro de Provérbios 14. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim são caminhos de morte. Nós precisamos tomar cuidado, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir todas as fortalezas, anulando toda a sofisma. O apóstolo Paulo está dizendo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando toda a sofisma. Olha que tremendo. O que é sofisma, meu irmão? Quando Paulo diz que nós temos que neutralizar toda a sofisma, as armas de Deus são poderosas, amém? Para desfazer e neutralizar toda a sofisma. A sofisma, meu irmão, é exatamente algo que produz uma ilusão de verdade. É uma ilusão que leva as pessoas a acreditar numa lógica, uma estrutura que parece que é real, mas é falsa, a sofisma. O apóstolo Paulo está tentando dizer aqui,
Nós estamos falando de 2000 anos atrás. Paulo já estava com esse problema dentro da igreja. Ele já estava ali tendo essa diversidade do inimigo, entrando dentro da igreja para enganar exatamente aqueles que estavam sendo preparados. Mas que jeito que Satanás estava entrando? Estava entrando com o próprio evangelho, apresentando o evangelho de uma outra forma. Satanás tem apresentado um evangelho de uma outra forma. Satanás está fazendo o homem acreditar num sofisma, quer dizer, acreditar numa verdade, um raciocínio que produz uma ilusão de verdade, meu irmão. Esse que é o problema. Paulo está dizendo que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, meus irmãos. E que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça. O problema maior é hoje, é isso. Muitos estão dentro das igrejas, meus irmãos. A gente tem que falar. E são ministros do diabo que estão dentro da igreja, levando as pessoas a caminharem por um evangelho falso, um evangelho enganoso, um evangelho que mantém e não transforma as pessoas, um evangelho que não tira as pessoas do pecado. Um evangelho que não faz a pessoa renunciar, um evangelho que traz a pessoa totalmente no pecado e mantém ela no pecado dentro da igreja e faz acrescentar mais pecado ainda. Meus irmãos, nós temos que vigiar contra a sofisma. A sofisma, meus irmãos, é esse evangelho fraudulento que está aí, mentiroso, que tem enganado, deixando as pessoas numa ilusão que elas estão salvas, mas elas não estão salvas. As pessoas estão dentro da igreja, não nasceram de novo. As pessoas estão dentro da igreja, não renunciaram ao pecado, não renunciaram à prostituição, não renunciaram aos desejos imundos e impuros. Pessoas estão dentro da igreja cheias de avareza, cheia de maldade, cheia de dolo dentro dos seus corações. Mas Paulo estava preparando uma igreja sem essa mácula. Paulo estava preparando uma igreja para apresentar Jesus. Nós temos que ser preparados para se apresentar ao Senhor. Deus está falando, meus irmãos. Vamos vigiar nas portas que nós temos entrados. Vamos vigiar, nós temos que buscar o evangelho genuíno. Nós temos que buscar, meus irmãos, um evangelho que pregue a palavra verdadeira de Deus. Um evangelho que edifica a nossa alma, não os nossos bolsos, meus irmãos. Um evangelho que edifica a alma, não o bolso. Um evangelho realmente, como Paulo disse, que ele era rude. Temos que buscar um evangelho, meus irmãos, ainda onde nós somos corrigidos, ainda nós somos exortados. Porque ser rude, meu irmão, porque Paulo exortava, Paulo corrigia. Ele dizia, eu sou rude. Porque quando você tem zelo, meu irmão, quando você ama, você corrige. Agora o relaxado não, aquele que não se importa, ele não está nem aí. Ele está vendo a pessoa ali caminhando para a morte, caminhando para o abismo, mas ela não faz nada para impedir. Mas quando você tem zelo, você vai cercar aquela pessoa de todas as formas para que ela não caminhe para o abismo. Paulo tinha essa preocupação, ele diz que ele tinha um zelo pela igreja do Senhor, porque o Senhor colocou aquelas almas para que Paulo fosse usado na palavra para edificar aquelas vidas. E Paulo tinha um zelo por aquelas almas. Meus irmãos, acorda, desperta tu que dormes. Levanta dentre os mortos, levanta do meio desse evangelho morto que você está. O Senhor quer iluminar a sua alma. Busca um evangelho verdadeiro, meu irmão, um evangelho realmente que transforma a sua vida, um evangelho que corrige você, um evangelho que exorte, para você ter um crescimento espiritual. Não vai buscar um evangelho carismático, meu irmão. Não vai buscar um evangelho de bajulação, de agrado, que deixa as pessoas totalmente no pecado. Nós temos que ter um evangelho de comunhão, de santificação, de transformação. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para sermos santos, irrepreensível, uma igreja santificada para Deus. Mas Satanás está corrompendo, trazendo exatamente esse evangelho totalmente herético, distorcido. Mas nós vamos combater o bom combate contra todas essas heresias, porque a heresia é profética, ela está aí, ela vai acontecer, porque o amor vai se esfriar, a iniquidade vai aumentar,
mas os verdadeiros ainda vão continuar semeando a palavra, semeando a verdade, porque o Senhor tem uma igreja verdadeira, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra aqueles que vão ser salvos. E eu digo, meu irmão, toma uma posição com Jesus, para de se enganar, para, meu irmão, de se enganar. Nós temos que acordar, acorda! Uma igreja que dorme, ela morre. Nós não podemos ficar dormindo, meu irmão. Quantos homens dormiram e morreram? Nós não podemos dormir. Nós somos daquele que estamos acordados. Acorda, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Vamos estar orando, porque eu creio que Deus está falando com você nesta manhã. Deus não quer você mais em águas paradas. Deus não quer você mais em águas sujas. Mas Deus te quer neste manancial de águas limpas. O Senhor diz para nós lavarmos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. As nossas vestes, meus irmãos, precisamos lavar nossa alma. Precisamos lavar nossa alma, meu irmão e minha irmã, de toda a corrupção humana. Precisamos lavar nossa alma dos dolos, da tristeza, das decepções. Precisamos lavar a nossa alma dessa fraqueza humana. Lavar nossa alma das amizades impuras. Lavar nossa alma das coisas erradas. Lavar, Senhor, meu Deus, o nosso coração, meu Deus, para nos apresentarmos limpos na Tua presença, porque Tu és o Deus que tem nos abençoado, Pai amado, em todas as coisas. Senhor, meu Deus, ilumina cada irmão, a cada irmã nesta manhã, Pai amado, dá discernimento, meu Deus, para que esse povo desperte, acorde, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e entre por esta porta, Pai amado, a porta da salvação, que eles entram pelo verdadeiro caminho, o caminho que leva à salvação, o caminho, Senhor, alabaxarabadasse, que nos santifica, os caminhos que nos libertam. Em nome de Jesus, quebra toda a afronta do adversário, toda obra do maligno, destrói toda a fortaleza agora do mal, meu Deus, toda sofisma do diabo que tem enganado, corrompido o coração desses irmãos, Pai amado. Abre os seus olhos para que eles enxerguem a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, para que eles entrem por esta porta, por este caminho, Senhor, que é o Senhor, Deus, que o Senhor lhe venha libertar, meu Pai, aqueles que estão aprisionados ao pecado, as suas fraquezas, que o Senhor toque naqueles que estão enfermos e os abençoe em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, amém. Só há um caminho, só há uma verdade que nos leva à vida, e o caminho é apertado, é estreito, o caminho é estreito, a porta é apertada, o caminho é estreito. Nós precisamos ficar nesse caminho, meu irmão, o caminho largo leva à perdição. Então o caminho é a palavra, caminho pela palavra. O mundo, meu irmão, a maioria, mas a maioria está fazendo, todo mundo está fazendo. O mundo todo pode estar fazendo, meu irmão, mas nós vamos permanecer na palavra, não vamos nos corromper. Mas o pastor faz, o filho do pastor faz, a mulher do pastor faz, o outro bispo faz, o outro também faz, e o diabo também faz. Mas aqueles que são de Deus, eles fazem a vontade de Deus, não do diabo. E nós somos filhos de Deus. Fica na paz, estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém.